Olá para você, vamos falar aqui um pouco sobre a equação do primeiro grau. Ninguém assiste esses vídeos aqui, eu já falo direto para todo mundo, então curta aí esse vídeo só para pôr dó mesmo aqui, minha, do professor, do profissional da educação, beleza? O que é uma equação do primeiro grau? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo o mouse aqui mexendo, ó, mexendo no canto superior direito. A equação do primeiro grau, ela tem sempre esse formato aqui, ó, y igual mx mais b. Às vezes também pode escrever ax mais b. Eu, como professor, geralmente escrevo ax mais b. Tá, Denis, mas o que é isso aqui? No lugar aqui do m ou do a, vai ter um número, tá? E aqui no lugar do b, também vai ter um número. Então, toda equação que você dá uma olhada assim e você vê que é um número vezes x mais um outro número, tem muita probabilidade de ser uma equação do primeiro grau. Mas como é que você tem certeza disso? Você tem que olhar para o x. Se o x ele tiver elevado ao expoente 1, é uma equação do primeiro grau. Ah, Denis, mas aqui não está escrito o número 1. Sim, meu amigo e minha amiga, só que na matemática, quando não tem nada escrito, a gente já considera que é o 1. Então o x aqui está elevado sim ao número 1. Então isso diz para a gente que é uma equação do primeiro grau. Se fosse do segundo grau, o x estaria elevado ao quadrado, ao 2. Se fosse do terceiro grau, esse x aqui estaria elevado ao grau 3. Teria um 3 em cima dele. E assim por diante, beleza? Então se você olha a equação e o x está elevado a 1, ou não tem nada em cima dele, quer dizer que é uma equação do primeiro grau, tá? Mas o que esses números que estão aqui junto com o x ou que está sozinho representam? Vamos lá. Eu quero falar primeiro sobre o gráfico. Se for uma equação do primeiro grau, vai ser sempre uma reta, que é esse desenho aqui, tá vendo? Então, sempre que você olhar uma equação e ela tiver esse formato aqui, pode ter certeza absoluta que o gráfico dela é uma equação do primeiro grau, ou seja, é uma reta. Beleza? É uma reta, não importa o formato que ela tenha, mas vai ser uma reta, não importa a direção que ela está, é uma reta. Toda equação do primeiro grau, o gráfico dela vai dar uma reta, beleza? Mas o que define, por exemplo, para onde que essa reta está apontando ou qual que é a inclinação dela? Tem a ver com esses termos que estão aqui juntos, ó, o m que está junto com o x e o termo que está sozinho. Esse valor que fica junto com o x nós chamamos na matemática de coeficiente angular. Angular, ó, o nome já diz, tem a ver com a angulação da tua reta, para onde que ela está inclinada, certo? Ó, angulação aqui, ó. Será que ela está inclinada muito, inclinada pouco, inclinada muito, inclinada pouco, ó. Olha aqui que interessante. Conforme eu vou mexendo aqui na angulação da reta, tá vendo que esse termo aqui, olha só, o que está junto com, vamos colocar aqui 1, tá vendo? Opa, 1. Vamos ver o termo que está junto com o x, ó. Se eu mexer aqui nele, tá vendo que ele vai mudando, ó? Tá vendo que ele vai mudando? Ele passa a ter outros valores aqui. Vamos passar ele para o outro lado, ó. Tá vendo que ele passa a ter outros valores? Tá vendo então que a inclinação da reta, na verdade, tem a ver com o coeficiente aqui, o coeficiente angular. Então esse coeficiente angular diz pra gente qual é o grau de inclinação da reta, certo? Se ela é mais inclinada, menos inclinada, ó. Tá vendo que ele vai mudando? Então dependendo do valor, que esse número que está junto com o x tem, a tua reta ela é mais inclinada, ou ela está para um lado ou está para o outro, beleza? Mas olha que interessante, essa bolinha azul, quando eu mexo ela, ou seja, eu mexo na inclinação da reta, ó, mexe nesse primeiro termo aqui. Mas esse segundo termo, o que será que ele quer dizer? Na matemática, nós chamamos ele de coeficiente linear da reta. O que é o coeficiente linear? Ele diz para você onde que a tua reta está cruzando o eixo y. Tá vendo o eixo y? É o eixo que fica de pé aqui, tá vendo? Então, olha só que interessante. Se eu mudar esse valor aqui, sei lá, de 1 para 2, tá vendo que aqui, ó, se eu der um zoom, vamos pegar aqui, o valor meu de y vale 2, ó. Se eu mudar aqui esse termo b, ou seja, o termo que fica sozinho, que não tem x, para 3, tá vendo que a tua reta passou a cruzar o eixo y no ponto 3, ó, 3. Ah, e se eu mudar para o ponto 4 aqui, ela vai cruzar no ponto 4. E se eu passar para o termo menos 1, por exemplo? Olha só para onde foi. Foi lá para o valor do y igual a menos 1. Tá vendo aqui? Menos 1. Ah, e se eu for descendo aqui? Menos 4. Olha só. Passou a cruzar o eixo y no valor menos 4. Então, olha que interessante isso. O primeiro termo aqui que fica junto com o x, que nós chamamos de coeficiente angular, tem a ver com a inclinação da reta, se ela é mais ou menos inclinada. É esse número aqui que vai dizer. Já onde
a tua reta corta o eixo Y, quem vai dizer é o termo que está sozinho, que é esse termo B aqui, que nós chamamos na matemática de coeficiente linear. É ele que vai dizer para você se a tua reta está cortando, por exemplo, o eixo Y no ponto 3, ou está cortando o eixo Y no ponto menos 4, no ponto menos 3, no ponto menos 2, ou até, sei lá, no ponto 0. Tá vendo aqui? Então essa é a ideia de equação do primeiro grau. Dá uma curtida nesse vídeo aqui por dó mesmo do profissional da educação. Valeu, obrigado e tchau.